Tudo bom com vocês? Eu creio que não há melhor maneira de iniciar esse trabalho de exposição do conceito de cultura do que fazer a leitura de um artigo que eu publiquei no comecinho da pandemia, numa revista online portuguesa chamada Atena, dirigida pela minha amiga Júlia Moura Lopes. E esse artigo foi dividido em blocos e, para não ficar muito longo e muito cansativo, eu vou ler esse artigo por partes. Hoje eu vou ler os primeiros 2 blocos, na próxima ocasião lerei mais um bloco e assim por diante. Estes 2 primeiros blocos versam sobre o conceito antropológico de cultura e o conceito elitista de cultura. Eu vou fazer uma rápida exposição desses 2 conceitos e, posteriormente, eu vou indicar algo que eu descobri escrevendo esse artigo, o fundo comum que existe entre eles. Então, vamos lá. O primeiro bloco chama-se o bárbaro como barbarófono. O que é isso, né? Eu vou explicar direitinho. Com um didatismo pouco comum em obras do gênero, o dicionário Legrand-Robert adverte seus leitores de que um dos sentidos da palavra bárbaro, homem incapaz de apreciar as belezas da arte, grosseiro, bruto, ignorante, envelheceu por causa da evolução dos juízos referentes a sociedades e culturas diferentes. Ou seja, já não é de bom tom dizer que alguém é bárbaro ou que uma determinada cultura revela traços de barbárie. Tornou-se deselegante dizer uma coisa dessas. Porque, afinal de contas, como nós veremos, todas as culturas, em teoria, ou pelo menos em tese, elas são equivalentes. E, portanto, não haveria lugar para distinguir entre uma cultura bárbara e outra civilizada. Mas se atentarmos às rubricas utilizadas nas diversas acepções do verbete barbar, envelhecido, histórico, arcaísmo, veremos que as marcas de caducidade estão presentes em praticamente todos os sentidos do vocábulo. Em suma, o vocábulo bárbaro efetivamente envelheceu, por assim dizer. Entre esses sentidos, né, do vocábulo bárbaro, o sentido original, histórico, é o mais velado. Somente consultando dicionários, manuais de etimologia ou livros de história, descobriremos que a palavra bárbaro, do latim bárbaros, derivado do grego bárbaros, significava, seja em grego, seja em latim, estrangeiro. Pois esse sentido primitivo, já presente no linear B, páparo, caiu em desuso há séculos. Mesmo em grego moderno, a palavra não mais significa estrangeiro. Aqui a gente tem uma notinha em que eu digo que a palavra que continua sendo usada para dizer estrangeiro em grego moderno é xenos, que também pode significar hóspede.
Émile Benveniste explica que as noções de inimigo, de estrangeiro e de hóspede, que para nós formam três entidades distintas, semânticas e jurídicas, apresentam, nas línguas indo-europeias antigas, conexões estreitas. Ainda mais importante do que a etimologia da palavra bárbaro, no entanto, é a etimologia da palavra grega bárbaros. Esta deriva de uma onomatopeia cujo referente é a fala do estrangeiro, que não passa, para o grego, de um bar ininteligível. Assim, o bárbaros é o estrangeiro. Mas o estrangeiro caracteriza-se, antes de mais nada, por sua fala estranha, balbuciante, incompreensível. E aqui nós temos mais uma nota. Segundo Pierre Chantraine, a palavra composta homérica barbarófonos, barbarophonum, Ilíada, confirma que o termo bárbaros refere-se primordialmente à linguagem que o estrangeiro utiliza. Vale notar a sobrevivência de palavras que remetem a esse sentido mais primordial, como a própria barbarófonos, em grego moderno, e barbarismo, em diversas línguas ocidentais. Assim, o bárbaro é, em primeiro lugar, o barbarófono, o barbaroglota, o forasteiro que não fala ou não fala corretamente a língua grega. Segundo bloco, chama-se uma raiz comum a duas concepções de cultura. O conceito de cultura é um operador fundamental da antropologia e das ciências humanas em geral, tendo sido comparado por Kreber a categorias como a gravidade na física, a doença na medicina, a evolução em biologia. Portanto, a noção de cultura ela é central para a antropologia e as ciências humanas, né? E a comparação que ele faz é bastante veemente, né? Digamos assim. Segundo a conhecida definição de Taylor, que é, até onde eu sei, a primeira que você conhece, publicada em 1871, cultura ou civilização, tomada em seu amplo sentido etnográfico, é aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, direito, costume e todas as demais capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Esse seria, então, em linhas muito gerais, o conceito antropológico de cultura. O conceito elitista ou humanista de cultura, por sua vez, enfatiza a busca da excelência ou da perfeição, seja numa determinada área, seja no todo da realização humana. Aqueles que atingem a excelência, ou uma excelência em particular, elevam-se, por isso mesmo, por sobre seus contemporâneos, passando a integrar uma elite
que não coincide necessariamente com a elite política e econômica de seu tempo. Assim, no sentido antropológico, a cultura apresenta-se como horizontal e democrática, pois, além de exprimir um compartilhamento de valores pelos membros de cada sociedade, promove uma igualação de todas as sociedades humanas como produtoras de valores. No sentido elitista, a cultura é, ao contrário, vertical e aristocrática, e exprime o movimento ascensional de um indivíduo ou de um grupo, que pode ser, inclusive, o movimento de toda uma cultura, no sentido antropológico. Há um plano superior de realizações e valores. Em resumo, uma noção é relativista e encontra em todas as culturas, por mais diferentes que sejam seus respectivos valores, uma mesma atividade genérica de produção de valor. A outra é absolutista e almeja uma perfeição que somente os iniciados saberiam definir e praticar, estabelecendo hierarquias em toda parte e desdenhando de tudo que seria inferior. Ora, o bárbaro é justamente aquele que não fala ou mal fala grego, estando, por isso mesmo, excluído da compreensão e da vivência plena dos valores consagrados naquela cultura. E também não pertence à polis, estando, por princípio, excluído do exercício da cidadania que fazia do homem grego, a seu próprio juízo, um homem livre em contraste com os súditos dos impérios despóticos circundantes. O bárbaro é o estrangeiro, mas o estrangeiro é aquele que desconhece ou não domina à perfeição os códigos da cultura grega. Nascido alhures e alheio àquilo que faz do grego um grego, o bárbaro é caracterizado pela falta. Faltam-lhe, a um só tempo, a pertença e a competência cultural. Desse modo, a etimologia da palavra grega bárbaros revela, talvez um tanto inesperadamente, a existência de uma raiz comum a duas concepções de cultura, antropológica e elitista, que não só pareciam ser inteiramente distintas, mas opostas. Muito bem, por aí nós vemos que minha concepção, a minha definição de cultura, cultura é a ação do homem sobre o homem para produzir o homem, irá nos levar por um caminho bastante diferente dessas concepções, cujo resumo mais geral nós acabamos de ver. Nós continuaremos essa leitura numa próxima ocasião. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.